Boa tarde, meus queridos alunos da disciplina Fertilidade dos Solos. Hoje nós estamos aqui para continuar com o assunto de acidez dos solos. O assunto é acidez dos solos, que a gente explicou na aula passada. Vocês lembram que nós falamos das causas de acidez dos solos? Quais são mesmo as verdadeiras causas da acidez dos solos? A gente falou que uma delas é a dissolução do CO2 na água do solo. Ou seja, a decomposição da matéria orgânica, né, no solo pelos micro-organismos produz CO2. O CO2 se solubiliza na água, né, e produz o H2CO3, que por sua vez se dissocia em 2H mais CO3-. Aqui caracteriza o que a gente chama esse 2H de acidez ativa dos solos. Muito bem. A segunda causa era em solos, principalmente de cerrados, e aqui na Chapada do Araripe, os minerais, os silicatos de alumínio, né, eles liberam Al+3 no solo. Né? Al+3, o íon Al+3, que reagindo com a água forma AlOH mais 2 mais H+. Olha aqui novamente aparecendo a acidez ativa dos solos. Então é um efeito indireto. Aqui na Chapada do Araripe isso é muito comum, porque esse alumínio hidrolisa a água, né? E libera e forma hidróxido de alumínio que precipita na forma catiônica e libera H+ para a solução do solo, fazendo ainda mais baixar o pH do solo e assim aumentando a acidez do solo. A terceira causa de acidez dos solos é a erosão, muito comum aqui nos nossos solos. A erosão remove as camadas superficiais, faz a remoção das camadas superficiais do solo, expondo o subsolo rico em H+. Então essa primeira camada sai com a erosão e aparece o subsolo rico em H+. Então é uma causa muito comum de acidez nos nossos solos. Quarto, o cultivo intensivo de uma gleba, cultivo intensivo, onde as plantas cultivadas removem o cálcio, o magnésio, o potássio, que são elementos alcalinos, né, constantemente, ano após ano, e fica o solo desequilibrado com a concentração maior de H+, caracterizando o que a gente chama de acidez ativa do solo. E a quinta causa é o uso de adubos, sobretudo adubos nitrogenados, onde a decomposição pelos organismos dessas substâncias gera H+ na solução do solo. Principalmente a ureia, a decomposição da ureia acidifica o solo. Então, minha gente, essas são as 5 grandes causas de acidez dos solos. Aí vem a pergunta: como corrigir a acidez? Ou seja, como neutralizar, também se utiliza esse termo, neutralizar, a acidez dos solos. Um dos processos muito práticos é a aplicação de calcário, o carbonato de cálcio. Então, o carbonato de cálcio, caracterizado por essa forma,
e em contato com a água do solo, vai gerar íons H+, mais hidroxilas, mais CO2. Não olhe aqui para o balanceamento, né? Em outra ocasião a gente explica melhor. Então, fornece no primeiro momento hidroxilas, onde essas hidroxilas em abundância no solo reagem com H+, né? Formando H2O, ou seja, neutralizando a acidez. Então, esse é o método clássico de correção dos solos. Existem outras substâncias outros produtos outros produtos minerais que aplicados aos solos produzem o mesmo efeito. Numa outra circunstância a gente explica melhor. Quais são os métodos de correção de acidez dos solos? Um dos métodos é o do alumínio, é a correção pelo método do alumínio trocável. Alumínio trocável do solo, né? Trocável, ou seja, aquele alumínio na forma Al+3, né? Muito bem. Então, existe uma fórmula prática, onde a necessidade de calagem de calcário é igual ao teor de alumínio trocável vezes um fator. Lembre-se que esse fator ele depende da textura do solo. Textura do solo. Se a textura for arenosa, a pesquisa tem usado esse fator no valor de 1,5. Se a textura for média, esse valor pode ir para 2. Se a textura for argilosa do solo, então esse fator será 2,5. Quanto mais argila, maior é a reação do solo em se deixar liberar aí os H+, para ser neutralizado. Assim dizendo, de uma forma bem prática e compreensível. Então, um solo de textura média, por exemplo. Sim, quanto ao teor de alumínio, nós temos um nível crítico nos solos, que é da ordem de 0,5 centimol por decímetro cúbico. Bom, os valores onde o teor de alumínio determinado pelo laboratório for menor ou igual a 0,5, são solos onde o alumínio não oferece nenhum problema, porque o alumínio acima de 0,5 passa a ser tóxico para as plantas, além de gerar a acidez, como foi explicado anteriormente. Então vamos imaginar um solo com teor de alumínio de 0,6 centimol decímetro cúbico. Então esse teor de 0,6 está elevado. Então faz-se necessidade de uma calagem. Então a necessidade de calagem vai ser igual a 0,6 vezes o fator. Vamos admitir a textura média, né? Um solo com uma textura média. Então esse fator, essa necessidade de calagem será 0,6 vezes 2. 0,6 vezes 2 vai ser igual a 1,2 tonelada por hectare de calcário, né? Esse é o método do alumínio. Mas vem um outro porém. E se a quantidade de cálcio mais magnésio for baixa? Então, quando a soma de cálcio mais magnésio for menor ou igual a 2 centimol por decímetro cúbico, então faz-se necessário colocar mais calcário, que é para fornecer mais cálcio. E se tiver a deficiência de magnésio, fazer a opção pelos calcários magnesianos ou dolomíticos. Então, como ficaria a necessidade de calagem? Ficaria assim: necessidade de calagem é igual a 2 menos X, que é essa soma de cálcio e magnésio, vezes esse fator. Então, a necessidade de calagem aqui, vamos admitir um solo onde a soma de cálcio mais magnésio seja igual a 0,8 centimol, muito baixo, né, por decímetro cúbico. Então, a gente teria aqui, segundo essa fórmula, a necessidade de calagem seria 2, parênteses, 2 menos o X, onde X seria cálcio e magnésio, vezes esse fator. Então, 2 menos 0,8, que foi a soma que a gente atribuiu, vezes o fator que a gente definiu como 2.
Então, 2 menos 0,8 vai dar 1,2. E 1,2 vezes 2 vai dar 2,4 toneladas de calcário por hectare. Aí você pergunta, professor, e nós não calculamos pelo alumínio 1,2? E agora estamos calculando, porque além de alto teor de alumínio que esse solo possui, ele apresenta uma elevada deficiência de cálcio e magnésio. Então, a gente vai fazer a opção pelo segundo cálculo. Então, a necessidade, a sugestão de calagem, sugestão de correção para esse solo será 2,4 tonelada de calcário por hectare, sendo metade antes da aração, né? Metade antes da gradagem, né? Metade da gradagem. Operação essa feita 60 dias antes do plantio, né? As duas metades, antes das duas operações mecânicas, para facilitar a uniformização na mistura do produto com solo na profundidade de 30 centímetros. O trator aplica primeiro a metade, depois ara, depois aplica a segunda metade e gradeia, melhorando a uniformidade desse produto com as partículas do solo. Essa operação deve ser 60 dias antes, para que o solo adquira umidade e ocorra as reações de solubilização do calcário e neutralização do alumínio e fornecimento de cálcio mais magnésio. Então, meu boa tarde a todos. Esta é um cálculo muito simples e básico de correção de um solo agrícola.